hoje é quinta-feira, é dia dela, nossa colunista, a guardiã das crianças, Cecília Antipoff, hoje falando sobre como é que conduz uma situação difícil que deve ser aí desafiadora para muitos pais responsáveis, filho ou filha mentindo. E aí, como é que a gente vai agir para resolver essa situação da melhor maneira possível? Cecília, bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, Carol. Bom dia, João, Bom Paulo, dia. quem está aqui com a gente ao vivo. Vamos falar aí desse tema que traz desafios na condução, né? Muitas famílias não sabem como fazer, como lidar e estamos aqui. E aí, Cecília, a gente sempre com uma situação desafiadora quando a gente trata com crianças, porque eu acho que a gente às vezes tende a pensar assim que é um comportamento que está muito fora daquilo esperado. Às vezes a gente deixa de lado um pouquinho entender que a criança também é um ser que está em aprendizado, né? Que é um ser imaturo. A gente espera talvez a mesma atitude de um adulto. E quando se trata de mentira, eu fico pensando nisso. Meu filho mente, como é que eu faço, né? Porque é um desafio assim. A gente vai evoluindo a cada geração e aí vem, às vezes, as gerações mais antigas e falam, não, tem que repreender, tem que colocar de castigo, porque senão, não sei... E aí, qual que é a melhor orientação? Como é que a gente lida com isso? Que eu acho que é um tema bem delicado, né? A gente tem que entender primeiro que a mentira, eu vou trazer aqui três eixos para a gente olhar bem rapidinho só para ficar claro. Tem uma mentira aos olhos dos adultos que não é mentira. Ela diz do universo do faz de conta fantasioso da criança. Tem uma fase de desenvolvimento específica, por volta dos 2, 3, 4, até um pouquinho 5 anos ali. A criança fantasia muito, ela cria histórias, ela cria enredos. Eu vou dar um exemplo, só para ficar claro que mentira que é essa. Teve um aniversário de um coleguinha do Ian esse ano, lá na Serra do Curral, no Parque da Serra do Curral. Fomos subir a serra. Na volta, começou a chover, aquele chuvão todo, as crianças de 4, 5 anos. Aí um dos meninos falou assim, ali é a caverna do lobo, mas é do lobo de verdade. E aí um dos meninos, eu vi o lobo, eu vi o rabo, não, eu vi ele inteiro. Eles não estão mentindo, eles estão criando um enredo fantasioso que às vezes eles até acreditam. Podem ter visto algo que remetia ao rabo do lobo. Nesse contexto, eu até posso entrar no universo fantasioso como eu entrei. Falei, socorro, tem um lobo aqui, eu morro de medo. Eu que não vou entrar para o lado de lá. E aí eles crescendo, contando história, inventando. Esse tipo de fala fantasiosa faz parte dessa fase de desenvolvimento, tá? Esse é um primeiro ponto. Segundo, da mentira. Uma criança que está mentindo muito para tudo, eu preciso cuidar da autoestima dessa criança, tá? Porque ela tá ali maquiando uma informação ou omitindo uma informação ou trazendo inverdades que eu preciso entender o que está por trás. Agora, tem uma outra, que é a que eu acho que a gente vai entrar mais hoje, que faz sentido, que são aquelas mentiras pontuais, né? Então, o que eu trago para reflexão? O que está por trás do comportamento de mentir na criança? Obviamente, nós adultos cuidadores precisamos corrigir esse comportamento, né? É um comportamento desafiante, como a Carol falou. Mas eu preciso entender que a emoção por trás da mentira é qual? Quando eu falo uma mentira, qual que vocês imaginam, assim? A emoção por trás da... Por que uma criança mente? O que me vem na cabeça, né? Não sei. Para mim, o primeiro é o medo. Eu vou dar 2 exemplos. O medo, por exemplo, até estava contando aqui no fim de semana, que teve uma situação, meu filho pulando na cama com os primos, e a gente falou assim, não pode pular e tudo, e a gente foi para a sala. E aí a prima mais velha levou meu filho até a sala e falou assim, ele tá pulando, tá dando cambalhota. Eu perguntei, filho, você tá fazendo isso? Não estou. Então é um medo de não poder mais brincar. Sim. E aí tem um outro tipo, que aí esse tipo não sei se é medo ou é repetição do que vê dos pais, por exemplo. Meu filho outro dia falou assim, estou com dor de cabeça. Só que a gente falou, tá mesmo, filho, o que está acontecendo? Estou com dor de cabeça. Só que a minha esposa tinha falado um pouquinho antes que estava com dor de cabeça. Então foi uma repetição ali e aí... Nesse caso, eu não sei se é medo. Tá. Aí nisso eu não sei te indicar o que seria isso. Tá.
Qual que é o convite que eu faço? Porque as mães e pais que me procuram quando trazem isso, meu filho está contando mentira, contou mentira, e aí eu coloquei de castigo mesmo, e aí eu tirei alguma coisa importante que ele gostava. A emoção básica por trás do mentir, normalmente, é o medo. Medo do que eu vou perder se eu disser a verdade. E aí, o que eu vou perder? A admiração do meu pai. Eu vou decepcionar, é o medo de perder o olhar da minha mãe, é o medo de perder o meu lugar de pertencimento naquele grupo de primos que está ali brincando, é o meu medo de ser exposto. A emoção básica é o medo, tá? De uma repreensão, ou do que eu vou perder. Às vezes eu vou perder o olhar e admiração do meu pai, então eu vou mentir. É uma saída ali para eu evitar, para ter um evitamento de um confronto. E eu vou falar como é que a gente cuida disso, mas eu vou trazer um exemplo do Ian também. Teve um dia que ele chegou para mim no sábado: mamãe, o papai comprou uma caixa de bombom. Eu falei: filho, hoje é sábado, tem sobremesa. Aí ele abriu: eu vou escolher os que eu vou comer depois do almoço. Eu falei: Ian, é depois do almoço, tá, filho? A gente vai almoçar primeiro. Depois de um tempão, ele sumiu, voltou. Quando ele voltou, aquela cara de traquinas, que a criança pequena não consegue despistar. Verdade. Aí eu cheguei perto dele e falei, sentei pertinho, senti aquele cheiro de chocolate, eu olhei no olhinho dele e falei: filho, você comeu o chocolate que a gente combinou que era depois do almoço? Não, mamãe, eu não comi. E na hora que ele falou: não, aqui até o dente sujo de chocolate. O que eu vou fazer? O que a gente tem que entender? Acho que a Carol trouxe algo muito importante. A criança, ela é um ser em formação, ela está se construindo, se constituindo, o cérebro dela não está maduro. A gente tem uma grandíssima oportunidade de construir junto. A gente faz o quê? Eu pego uma lanterna e jogo na situação com toda a firmeza e cuidado e carinho que eu posso. Eu sentei do lado dele e falei: Ian, sabe o que eu entendi, cara? Você gosta tanto de chocolate e você não conseguiu resistir. Você gosta demais e está com fome, não almoçamos ainda, você não conseguiu resistir e você comeu o chocolate. Eu vou narrar a história. Eu não preciso ficar apontando o dedo, porque eu já sei que ele comeu, entendeu? Só, filho, aí depois eu vou trazer a referência correta. Aqui em casa, a gente fala só a verdade. Mesmo que o que você tenha para contar para a mamãe não vai gostar, a gente fala a verdade. E nós, adultos, temos uma tendência natural a reforçar o que a gente não quer das crianças. Não pode mentir. Esse menino está ficando mentiroso. Para de falar mentira. E o meu convite é: vamos fazer uma limpa na nossa comunicação e prestar atenção. A gente pode ajudar nessa construção. Filho, aqui em casa a gente fala a verdade. E foi tão legal que na semana passada aconteceu uma situação muito parecida com essa, só que não era o bombom, era o financier. E era a sobremesa do fim de semana, aqueles bolinhos pequenininhos, que lá em casa os meninos amam. Aí o Ian pegou o potinho assim, olhou pra mim: mamãe, é só depois do almoço, né? Eu falei: filho. Aí ele guardou lá, ele voltou até mim: mamãe, eu não vou conseguir resistir até a hora do almoço, deixa eu comer só um. E ele já trouxe aquela coisa que ele teu aprendizado da situação. E eu achei tão precioso essa construção. Aí eu olhei pra ele e falei: filho, eu te entendo. É difícil resistir mesmo. E olha que legal, eu gostei muito que você falou a verdade com a mamãe, que você trouxe o que você está precisando. E aí eu abri uma ressalva, falei: você pode comer um antes do almoço. Ele comeu um. Aí ele voltou: mamãe, só mais um? Eu falei: não, filho, agora a gente vai ter que segurar. Então a gente coloca um holofote. Você validou esse comportamento positivo dele, até abrindo uma exceção, porque ele falou a verdade, de algo que né? É caro pra mim. A gente não come o doce do fim de semana, lá em casa no fim de semana. Enfim, eu abri essa exceção. No caso do seu filho, João, o que você poderia fazer da próxima vez? Não é expor na frente de todo mundo, né? Claro. Arthur, vem cá com o papai, senta aqui. Eu tava pensando no que aconteceu. Pular é gostoso, pular na cama é gostoso. Você não resistiu, isso acontece. Eu te entendo. Quando eu era criança também, eu gostava muito de pular. Só que aqui em casa a gente fala só a verdade. Você pode falar com o papai, mesmo que o papai não goste do que você vai trazer. Combinado? Aí eu não preciso usar, gente, a raiva, a punição, a ameaça. A gente pode construir. É interessante isso que você está falando, Cecília, porque tem um ponto que a gente utiliza muito o medo mesmo. Sim. Né? A gente reforça o medo.
né, além de repreender, né, é uma cultura nossa de, né, ali naquele momento você reforça o medo. Por exemplo, no caso da dor de cabeça, né, vou contar assim, o que eu fiz. Falei, ô filho, não faz isso não, porque aí quando você tiver realmente, a gente vai acabar não acreditando, né, e tudo. Mas eu vejo muita gente falando assim, ô filho, então você vai ter que ir no médico. Se você ficar falando isso aí, você vai ter que ir no médico. Então você reforça o medo do médico. Você ainda piora a situação. Vai ter que tomar uma injeção. Exatamente, mas tem muita gente que faz dessa forma. Tem. E isso tem consequências, né, Cecília? Tem, e a que eu acho mais grave de todas, quando a gente usa do medo, da punição, quando a criança mente, repito, temos que corrigir esse comportamento, mas a gente pode corrigir ele de uma forma respeitosa e focada no amor mesmo. Pode parecer, mas vamos lá. Quando a gente ameaça a criança, não pode mentir. Você mentiu, você tirou 2 na prova, colocou 1 aqui na frente. Que é isso? É medo. Medo da minha mãe brigar comigo, medo do meu pai tirar E aí, de onde vem esse medo também, né? Aí, qual que é a reflexão? O nosso modelo de educação, né? A criança, quando mente, é porque ela não está se sentindo segura para contar a verdade nesse contexto familiar, por medo de perder alguma coisa. E aí, se ela é punida, vai para o castigo, se ela é educada endossando o medo, ela pode até parar de mentir. Mas sabe o que ela vai começar a fazer? Certamente, que eu acho que é bem danoso, ela vai começar a omitir. Eu não vou contar para minha mãe isso aqui de jeito nenhum. E nas coisas corriqueiras, ela vai começar a omitir situações desafiantes que às vezes nem tem a ver com mentira ou verdade. Eu não vou contar isso aqui porque eu vou decepcionar. E existe um custo emocional para a criança de omitir, né? Então, quando o meu filho mente, Cecília, o que eu faço? Eu vou sentar com ele, eu vou tentar entender o que está por trás desse mentir. Filho, cadê o para-casa? Não tem para-casa hoje. Como assim não tem para-casa? Todo dia tem para-casa? Não, hoje não tem. Aí a mãe vai lá na agenda e descobre que tem o para-casa. É importante gastar tempo, que eu acho que é investir tempo. Eu já entendi que você detesta fazer para casa, você acha difícil, eu te entendo. Quando eu era criança, eu também não gostava de fazer para casa. Eu tô aqui para te ajudar. Mas, filho, aqui em casa a gente fala a verdade. E eu preciso entender, nas entrelinhas, qual a mensagem que eu passo pro meu filho. Se ele vai ser aceito, amado e validado só quando ele tá bem, ótimo, feliz, com a nota boa, fazendo tudo em dia. Isso é irreal. Então, a gente precisa prestar atenção. Como é que está o campo emocional familiar diante do erro? Meu filho erra, ele é punido? Quando a criança tem medo de errar, ela vai começar a mentir, ela vai começar a omitir. Até porque o adulto erra, o adulto mente. Sim, então, o a gente adulto cobrar mente. da Gente, criança a gente que mente também. Mas essa é a questão central. O Cazuza falava que mentiras sinceras me interessam. A gente vai, durante a vida, desenvolver as mentiras sinceras. E é uma questão que eu acho que às vezes é meio exacerbada, essa questão da mentira com a criança, porque a criança ela tem um potencial de fantasia que, infelizmente, nós perdemos. Isso. E esse potencial de fantasia dela faz com que ela, de vez em quando, crie mundos paralelos onde a mentira é absolutamente natural. Sim. E isso vai ser para o resto da vida. Nós mentimos uns aos outros. Porque, e às vezes mente para a própria criança e em os coisas, adultos Paulo, mentem sabe pra assim, criança. comer o doce Isso. escondido e falar que não comeu, não, eu não comi não. Então quer dizer que ela fala, peraí, mas por que eu tô sendo cobrado nesse nível se os meus pais também mentem? Né? E eu lembro uma vez, até a Mel não tinha nem um mês de vida, uma grande amiga chegou lá para me visitar, eu no auge do primeiro puerpério, totalmente, né, virada no avesso, aí eu trocando a fralda da Mel, ela assim para mim, Cissa, você já sabe identificar todos os choros? Aí eu, naquele lugar de me cobrando ser a mãe perfeita, plena e absoluta, eu olhei para minha amiga e falei, claro que eu sei. E continuei trocando a fralda e eu pensando, tipos de choro, eu só escuto o choro dessa criatura. Mas eu menti e eu banquei a mentira ali. E aí eu fiquei refletindo depois, por que eu menti para ela? Medo de perder a admiração, será? Ou medo de ela achar que você não era uma boa mãe. Ou de apresentar a minha vulnerabilidade, Sim. medo até de mim mesma. A gente às vezes mente pra gente mesmo, né? Então, assim, não vou nem olhar, eu vou evitar e aí eu minto pra mim mesma, pro outro. Então, tem construção pela frente, né, Carol? Sempre construção e reflexão. E a gente sempre debatendo esses temas importantíssimos aqui, né? Sobre as crianças, sobre a infância. Cecília Antipov, que é a nossa colunista, está com a gente toda quinta-feira aqui. Você acompanha também o trabalho dela pelas redes sociais, né, Cecília?
Tô nas redes sociais também, no Instagram, no YouTube, TikTok, sem dancinhas. E aqui toda quinta-feira, 10h20, pra gente falar sobre algum tema. Até semana que vem. Obrigada Até. mais uma vez, viu?